A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages, igreja que fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Aos domingos, às 9h30, a gente tem a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas o culto que nós fazemos ao nosso Deus, culto público. Então, sinta-se à vontade de nos fazer uma visita, você será muito bem recebido. Nós vamos ter uma oração inicial, depois uma palavra dos nossos patrocinadores e nós traremos a meditação na palavra de Deus hoje. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Deus. A bênção da vida, que podemos perceber o teu amor por nós, na criação, nas coisas visíveis e invisíveis, na tua bênção diária sobre nós, ó Pai. Eu te agradeço também, ó Deus, pela tua palavra revelada, que nos trouxe, ó Deus, o entendimento da salvação. Pedimos a tua bênção para a meditação nela, neste programa, e que ela alcance, ó Deus, os corações de quem estiver ouvindo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Estamos então aí nas vésperas da Páscoa. Nossa igreja está comemorando 65 anos de organização eclesiástica e nós estamos aí com a programação de comunhão, né, de encontros, os nossos encontros nos lares, confraternização, comemoração dos nossos aniversários. E nós estamos então às vésperas aí da Páscoa, a data mais importante depois do nascimento de Jesus no nosso calendário, né? O nascimento de Jesus é algo extraordinário na história, é a encarnação do Deus vivo, e a morte do Senhor Jesus é para nós a vitória sobre a morte. Então hoje nós vamos fazer uma meditação num texto que traz a narrativa da morte, né, ou do julgamento de Jesus até a sua morte. E o Evangelho de Lucas traz alguns detalhes que nós queremos dar uma olhada. Nós vamos meditar então nesse propósito, né, nesse tema, a cruz de Cristo, ou julgamento hoje, tá? Então vamos ler lá no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, dos versículos 13 ao 25. Então diz assim: Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda:
Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Amém. Então, queridos, nós, respeitando aí, né, esse momento de quaresma, né, quase que eu falei quarentena aqui, por causa dos últimos acontecimentos, dos últimos anos, né, mas tem a ver com o número 40, né? A quaresma aí começa a contar, na tradição católica principalmente, né, logo depois do carnaval, né, na quarta-feira de cinzas, e vai até a quinta-feira aí, né, de Corpus Christi, né? Então nós vamos olhar para esse momento da crucificação de Jesus Cristo de acordo com a narrativa dos evangelhos, e eu quero trazer essa meditação para você pensando primeiro, né, que esse julgamento foi um julgamento injusto, né? Como é que você reage diante de uma injustiça, né? O nosso instinto de justiça diz que nós devemos buscar justiça. Nós queremos ver a justiça feita. E quando nós nos deparamos com casos de injustiça, nós ficamos indignados, não é? Me veio ao conhecimento um estudo de caso, que eu vou ter que fazer um trabalho sobre isso, inclusive, que um homem muito simples, um homem sem recursos, foi despedido do seu trabalho e colocou, né, a empresa lá judicialmente para receber os seus direitos, e no dia que ele foi se apresentar na audiência, ele, como um homem muito simples, estava com um chinelo de dedos. O juiz não aceitou que ele entrasse no fórum para a audiência, porque ele não estava vestido de acordo com a dignidade do fórum. Não é? E o que você acha disso? Foi uma boa atitude do juiz? Correta? Porque todos os lugares têm as suas etiquetas, mas este homem estava buscando justiça. E só para você não ficar indignado totalmente, esse juiz foi punido, né? Ele recebeu uma multa de 12 mil reais por ter feito isso. Tá? Então, são ações assim que mostram que a gente tem um senso de justiça. Mesmo depois da queda do nosso senso de santidade, de equidade, ou seja, de justiça, estar afetado pelo pecado, ainda temos resquícios desse senso de justiça. Apesar do profeta Jeremias nos dizer que a nossa justiça ela é semelhante a um pano de imundícia, né? Que o nosso senso de justiça ele não vale nada, está totalmente sujo, marcado pelo pecado, e não serve para nada, não serve para curar, não serve para a justiça. Mas nós vivemos num mundo onde o bom senso prevalece ainda, onde temos resquícios da glória de Deus, da imagem de Deus, resquícios após o pecado. Então, quando nós nos deparamos com um caso de injustiça, nós ficamos indignados. O Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte que nós que cremos nele, nós devemos chorar por justiça, devemos clamar por justiça quando nós nos deparamos com casos de injustiça ou sofremos pela injustiça. Mas perceba que nesse julgamento de Jesus, isso ficou muito claro, que era um julgamento injusto. O julgador afirmou por mais de algumas vezes
de que não achou culpa naquele que estava sendo julgado. Ou seja, nenhuma culpa, muito menos para a morte. Não estavam acusando Jesus de ser sonegador de impostos, né? Conseguiram falsas testemunhas para dizer que ele estava se autoproclamando rei, mas não conseguiram provar nada. Não provaram a culpa de Jesus nesse julgamento. Mas o povo pressionou o julgador e ele cedeu a essa pressão. Agora você imagina que essa justiça, quando foi feita, todos ficaram satisfeitos, né? Ou quando esse julgamento terminou desse jeito, com a condenação de Jesus à morte e a morte de Jesus, todos ficaram satisfeitos, todos ficaram alegres porque a justiça foi feita. Nós nos alegramos quando a justiça é feita, não é verdade? Mas quando você lê o Evangelho, na hora da morte de Jesus, o primeiro a se certificar dessa injustiça foi o próprio centurião que estava tomando conta de Jesus ali, na sua crucificação. A hora que Jesus expira, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e desfalece. O centurião diz: verdadeiramente esse homem era justo. E no mesmo instante, toda aquela multidão foi tomada por uma tristeza. Todos eles que estavam clamando, pedindo, que fizeram pressão sobre esse julgamento para que Jesus fosse julgado culpado e fosse morto, a hora que essa sentença se cumpriu, não foi um sentimento de satisfação, de alegria que o povo teve. Foi de tristeza. Por quê? Porque foi um julgamento injusto. Mas esse julgamento injusto, meus queridos, eu quero que você perceba que isso estava nos planos eternos de Deus. E Deus, quando fez os seus planos eternos da nossa salvação, contando com a nossa queda, sabendo da nossa fraqueza, sabendo da nossa queda, quando ele fez o plano da salvação na eternidade, ele não planejou que aquelas pessoas fossem tão más a ponto de cometer tamanha injustiça. Mas ele sabia que o pecado em cada um de nós produziria em nós pessoas tão injustas que condenariam um justo. É isso que o pecado causa em nós. Deturpa o nosso senso de justiça. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, transforma esse momento de profundo pecado, de um grande pecado, de nós matarmos um inocente, na nossa própria absolvição. E Ele nos amou com esse amor tamanho, que fez isso por nós. Essa troca foi uma troca injusta, mas foi a única forma de justificar a nossa queda, a nossa morte. O próprio Deus se encarnou e teve que morrer a morte de cruz. Mas ele não ficou morto, ele venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas esta morte é significativa para nós, porque ela foi a nossa morte colocada na pessoa de um inocente. A nossa culpa, nós sim somos culpados. Nós sim tomamos a decisão de nos rebelarmos contra Deus, de virarmos as costas para a palavra de Deus e tentarmos ser iguais a Deus. Não é? Quando nós falamos em pecado, parece que sempre é algo que nos atingiu pela nossa fraqueza, pela nossa debilidade, pela nossa falta de conhecimento, de maturidade. Mas a história bíblica nos mostra que o pecado, ele foi da nossa ambição, não da nossa fraqueza. Ele partiu do nosso desejo de sermos Deus. É essa a proposta do inimigo. Ele diz: o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, muitas das nossas escolhas, as nossas escolhas hoje, estão manchadas pelo pecado. Elas estão manchadas pela queda,
pela transgressão, pela rebeldia a Deus. Mas Deus nos deu uma chance, uma segunda chance. Nos colocou diante da cruz de Cristo, mostrando que aquela morte é a morte que nós merecíamos, mas ela foi trocada. E essa troca, ela foi um momento de justiça para Deus. E Deus cumpriu a sua justiça, mesmo sabendo que o seu próprio filho viria a sofrer. O plano foi esse. E quando Jesus ainda está encarnado e vai orar no jardim de Getsêmani, ele ora pedindo a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, que eu não precise passar por esse momento de humilhação, que eu não precise morrer dessa forma violenta. Afasta de mim esse cálice. E Jesus conta com a ajuda dos seus discípulos, mas eles não conseguem acompanhá-lo em uma hora de oração. E Jesus chama a atenção deles sobre isso. Vocês não conseguem me acompanhar nem uma hora de oração? A minha alma está angustiada até a morte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus desvela ali a nossa natureza pecaminosa, o medo da morte, que faz parte da nossa natureza humana, nosso instinto de sobrevivência. Mas quando nós estamos espiritualmente preparados, quando a nossa relação com Deus é uma relação saudável, é uma relação que conhece o Deus que nos criou, que efetuou um plano de salvação para nos resgatar de nós mesmos, da nossa própria morte eterna. E efetuou esse plano no seu próprio Filho Jesus. Fez esse plano florescer. Cumpriu a sua justiça naquela cruz. Nós nos deparamos com esse plano perfeito através das Escrituras Sagradas. A criação nos mostra esse Deus maravilhoso, poderoso, eterno, criador, inventivo, criativo, amoroso. Mas somente a palavra escrita e revelada de Deus nos traz o conhecimento da salvação de Jesus Cristo, o plano da sua encarnação e da sua morte. Então, eu gosto muito de fazer referência a esse momento de Quaresma como um momento de reflexão sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida, sobre a jornada e a vida e a morte do Senhor Jesus. Aqueles 40 dias no deserto de tentação, né, de abnegação, de preparação espiritual. Essa referência, ela é transportada para esse momento de Quaresma, para nós buscarmos entender ou buscarmos refletir na nossa jornada como filhos de Deus. E eu convido você então a conhecer esse plano eterno de Deus. Se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, esse Deus que se revelou na natureza primeiramente, na criação, e depois mostrando todo o seu amor, se revelando a cada um de nós de forma especial na sua palavra, eu convido você a ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho. E nós fazemos isso na nossa igreja todos os domingos à noite, às 19 horas. Você é nosso convidado para ouvir ali uma palavra que é a revelação de Deus na palavra dele. Nós não vamos dizer que você é uma pessoa especial para Deus, que você pode tudo, mas sim que nós devemos buscar a Deus na nossa humilhação, que nós devemos nos prostrar diante da beleza e da santidade de Deus e clamar pela salvação que só o seu Filho Jesus nos deu. Esse plano eterno foi a justiça de Deus contemplada no seu Filho. E cada um de nós, quando cremos nessa palavra, somos justificados na pessoa de Jesus Cristo. E isso é um momento instantâneo. Quando nós cremos, é a ação do Espírito Santo
na nossa vida, agindo na nossa mente, no nosso coração, para crermos nessa palavra de salvação. Então eu convido você a ler a tua Bíblia se você estiver em casa. Leia, ela vai trazer essa explicação. Leia o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de João ele vai trazer a pessoa de Jesus como o divino Filho de Deus, aquele que veio dos céus, aquele que encarnou. Nos outros evangelhos você vai ter a descrição da encarnação, do homem Jesus, aquele que viveu entre nós, sofreu entre nós, que teve a sua vida compartilhada com 12 discípulos, e ele formou esses 12 como liderança da sua igreja, que no Novo Testamento é descrito como o compartilhar dos ensinamentos de Jesus. E nós somos resultado desse compartilhar. Ouvimos a palavra, cremos no Senhor Jesus e estamos aqui em missão, levando a palavra dele agora, desvelando esse plano eterno para cada um que ouve e nos ajuntando em comunhão para louvar e adorar ao nosso Deus. É isso que nós entendemos na nossa igreja, quando nós nos reunimos. É um momento de festa, de celebração, de instrução e glorificação a Deus. Porque nós entendemos que o Evangelho é essa boa notícia, que Deus nos ama desde a eternidade e nos amou com amor eterno. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Saiba que nós oramos pela vida da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso estado, do nosso país. Estamos orando agora para que esta guerra insana cesse também, né? Que Deus esteja tendo misericórdia de nós, daquele povo que está sofrendo na Ucrânia, dos russos. Que Deus coloque a sua mão poderosa sobre a nossa história. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor,
meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, com coração.